A nossa aula vai ser sobre os materiais elétricos que podem ser empregados em instalações elétricas. Vou definir todos esses materiais, desde eletrocalhas, caixas de passagens, né? Tubulações, galvanizada, não galvanizada, tudo aquilo de materiais elétricos são utilizados em instalações elétricas. Bom, uma das formas mais comuns de instalações elétricas de baixa tensão em edifícios é fazer uso dos shafts, né? Os shafts vocês conhecem, se não vão conhecer agora. Os shafts são poços verticais na edificação por onde nós podemos passar as eletrocalhas, né? Onde vai estar todo o cabeamento elétrico de rede também, né? Primeiro elemento aí, a eletrocalha. A eletrocalha é um elemento de linha elétrica fechada e aparente, com cobertura desmontável, né? Podendo ela ser lisa ou perfurada. Aqui eu trago uma foto para vocês, onde eu tenho o shaft, né? O shaft entre um andar e o outro tem um fechamento. O fechamento deve ser obrigatoriamente um material para evitar a passagem de fogo, por exemplo, né? Então, cada ponto do shaft é fechado com material que não propaga a chama, né? Aqui a gente tem os cabos que podem emitir fumaça, né? Incêndio, por exemplo. Então, o shaft, que é essa estrutura aqui, né? Que é um poço, né? Na vertical, cada andar do shaft você deve fazer aí uma proteção utilizando um material que não propaga as chamas. Aqui nós temos o eletroduto de PVC, aqui o perfilato, né? Perfilados, né? Conectando aqui o meu eletroduto, isso subindo para a passagem dos condutores elétricos. Ainda a eletrocalha. Vocês podem observar aqui que nós temos a eletrocalha perfurada. Olha essa instalação elétrica. Tem aqui o quadro, né? Temos toda a parte da eletrocalha. A gente tem aqui uma curva vertical. Isso aqui é mais em edifícios, né? A residência é praticamente impossível de fazer uma instalação dessa natureza. Então, nós temos aqui a eletrocalha, olha, temos aqui o suporte angular para você prender, e aqui uma fita perfurada. Aqui em cima já nós temos um gancho também, né, da cantoneira, que é um vergalhão, né, que esse gancho prende no teto. Aqui a cruzeta, onde os cabos vão estar subindo, né, passando, aqui sobe pelo shaft e assim sucessivamente. Aqui uma redução direta. Essa é uma eletrocalha simples com tampa de encaixe. Tem aqui a tampa onde acomoda todos os condutores elétricos. Então sai aqui do quadro, sai alimentando a edificação. Agora vamos falar um pouco da canaleta. A canaleta é um elemento construído ou instalado, pessoal, abaixo ou acima do solo, ventilada ou fechado, né? Ventilado ou fechado. Aqui eu trago um exemplo de uma canaleta sendo instalada numa posição de trabalho, onde nós temos aqui a canaleta, os condutores estão aqui dentro, tanto os condutores aqui de redes, aqui em cima os condutores de energia, sempre uma separação entre eles para evitar a interferência eletromagnética. Então, esse é um exemplo de uma canaleta, utilizado numa instalação elétrica de um escritório ou na sua residência, às vezes é necessário colocar uma canaleta dessa, principalmente após a instalação já da residência, não foi previsto pontos, você pode utilizar essa canaleta externa. A bandeja. O que é a bandeja? A bandeja ela possui uma base contínua, né, com abas sem tampa, né, podendo ser ou não perfurada. Então você tem esse tipo de bandeja não perfurada e aqui a bandeja perfurada. A diferença é a bandeja perfurada, você tem uma ventilação
maior dos cabos. Aí quando você vai especificar os condutores, o método de instalação, né, vai influenciar aqui bandeja perfurada, bandeja perfurada e bandeja não perfurada. Vamos lá, o perfilado. O perfilado é a eletrocalha ou é uma eletrocalha ou bandeja de dimensões reduzidas. Então, o perfilado, ele é uma eletrocalha ou uma bandeja de dimensões reduzidas. O perfilado, ele cabe muito bem em instalações já existentes, onde você quer fazer uma reforma e não quer quebrar a parede, você faz a instalação todinha com o perfilado, né? Aí você tem as caixas de derivação nesse ponto aqui o perfilado conjugado, aqui você coloca as suas luminárias, aqui é o gancho do perfilado para prender ele na parede. Por exemplo, você vê uma instalação dessa em universidades, em faculdades, né? Onde tem corredores extensos e novas salas que são ativadas, você pode fazer uso desse tipo de perfilado. A instalação elétrica ela é exposta, né, de uma forma bem mais convencional. Aqui caixa de derivação, aqui a mãozinha francesa para prender e o perfilado com a tampa dele aqui nessa posição. Então, o perfilado, ele é a eletrocalha, ele pode ser considerado como uma eletrocalha, uma bandeja de dimensões bem reduzidas. Aqui é só para passar o cabeamento para fazer a interligação. Tem a caixa de derivação, né? Aqui a caixa de ligação do interruptor, está aqui, ó, né? Então, esse tipo de instalação vai depender muito do ambiente a qual você quer fazer o projeto. Os leitos de cabo. Os leitos de cabo, pessoal, são suportes por travessas ligadas em duas longarinas longitudinais. Não é? Então, isso aqui é conhecido como leito. Os cabos passam por aqui, olha, os leitos de cabo. Não é? Então, ele sai aqui do terminal de proteção principal. Aqui eu tenho um terminal de proteção, eu tenho, na verdade, o painel. Do painel sai o meu leito, faz aqui um ângulo de 90 graus. Esse leito, ele tem toda a capacidade de fixar os cabos são presos no leito, tem um suporte de sustentação, está aqui o suporte de sustentação, prendendo, né, o leito na parede. Aqui eu tenho também a descida na vertical e assim sucessivamente. Então, o leito é um suporte por travessas longitudinais e duas longarinas, né, pessoal? Então, também é muito utilizado em edifícios, né? A prateleira, um pouco diferente. A prateleira, ela possui uma base contínua, engastada ou fixada por um de seus lados. Então, está aqui o exemplo da prateleira, né? Essa prateleira também você pode usar nas suas instalações elétricas, né? Você tem dois níveis de prateleiras aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos eletrodutos, que é muito utilizado nas residências. Os eletrodutos, eles são tubos destinados à colocação e à proteção mecânica dos condutores elétricos. Então, tem aqui o eletroduto, eu tenho uma dimensão externa do eletroduto e tenho o diâmetro interno. Nós já vimos lá como calcular o eletroduto, eu só coloquei a expressãozinha aqui de novo, que a área do seção do condutor é π sobre 4d ao quadrado menos d. Né, que não é o foco da nossa aula, mas tem uma aula no canal da Universidade da Elétrica, uma aula de especificação de eletroduto. Então, o eletroduto ele é destinado à colocação e à proteção mecânica dos condutores elétricos. Os eletrodutos têm quais as finalidades? Proteger os condutores contra ação mecânica e contra corrosão, proteger o meio ambiente contra os perigos de incêndio provenientes do superaquecimento ou da formação de arcos
por curto-circuito. Outra função do eletroduto: constituir um invólucro metálico aterrado para os condutores e funcionar como um condutor de proteção, proporcionando um percurso para a Terra, né? Quais são os tipos de eletrodutos rígidos e eletrodutos flexíveis? Então, nós temos a constituição de eletrodutos rígidos e eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos. Quanto aos materiais de que são constituídos os eletrodutos rígidos, eles vão dividir em aço, carbono, alumínio, PVC, plástico com fita de vidro, polipropileno, polietileno de alta densidade. Então, esses são os materiais que constituem os eletrodutos rígidos. Bom, a proteção contra a corrosão. Quanto à proteção dos eletrodutos de aço contra a corrosão, a mesma é constituída por uma cobertura de esmalte quente, é galvanizado ou um banho de zinco para evitar, e uma cobertura externa de composto asfáltico ou plástico, né? E também tem uma proteção interna adicional de tinta epóxica. Então, são aqui os materiais constituídos pelos eletrodutos, nos quais os eletrodutos são constituídos. Modalidades de instalação e tipos usados. Os eletrodutos podem ser instalados em lajes de alvenaria, né? São os eletrodutos rígidos, metálicos ou plásticos rígidos. Os eletrodutos podem ser enterrados no solo, são os eletrodutos rígidos não metálicos ou de aço galvanizado. Enterrados, porém, embutido em lastro de concreto, são os eletrodutos rígidos não metálicos ou metálicos galvanizados ou revestidos de epóxi. Também temos os eletrodutos aparentes, são aqueles que estão fora da parede. Aparentes, eles são fixados por abraçadeiras no teto, nas paredes, né? Ou elementos estruturais. São eletrodos rígidos metálicos ou de PVC rígido. Também as modalidades aparentes em prateleiras, né? Ou suporte tipo mão francesa, né? Rígidos e metálicos de PVC. E também aparentes em locais onde a atmosfera contiver gases e vapores, né? Agressivos, são os eletrodutos de PVC rígidos, como, por exemplo, os eletrodutos da Tigre, né? A rância industrial ou metálicos com pintura epóxi. Bom, eles podem ser utilizados em ligação de ramais de motores e equipamentos sujeitos à vibração. São os eletrodutos flexíveis metálicos, formados por uma fita enrolada em formato de hélice. Aqui eu tenho um exemplo, conduletes utilizados em instalações aparentes, né? Então, vocês podem ver aqui os conduletes de PVC rígido, por exemplo, são os condutores rígidos, né? Instalados de forma aparente. E aqui do outro lado, instalados embutido. Né? Aqui essa posição é um joelho, você pode remover ele e fazer alteração na sua instalação elétrica. Aqui também uma luva de conexão, né? E aqui a mãozinha francesa que vai prender o condulete na parede. Aqui ele já é um eletroduto embutido na parede, né? Aqui é uma caixinha de derivação. Bom, agora vamos falar um pouquinho das caixas. As caixas de enfiação ou passagem, nós temos caixa para interruptor, nós temos caixa para centro de luz, aquela caixa hexagonal, temos caixa para botão de campainha ou ponto de telefone e caixas para tomada de piso. Eu trago alguns exemplos, aqui uma caixa de tomada de piso, aqui caixa de passagem para tomadas ou tomada ou campainha, né? Toda para você fazer a sua instalação elétrica embutida, né? Embutida na parede. Aqui, caixa de distribuição aparente para os conduletes, né? Olha, tá aí, olha. Caixa aqui um T para fazer
a distribuição da sua instalação elétrica. Então, pessoal, essa aula